Oi! Estamos de volta aqui com o nosso canal Geek Freaks. Acabaram-se as minhas férias, esse é o nosso primeiro vídeo aí então de 2023. Inclusive vocês estavam me mandando mensagem nas redes sociais falando: GF, chega de férias, chega de descanso, a gente tá com saudade, também tava morrendo de saudade de vocês. Então a gente vai estrear o ano de 2023 agora em janeiro com o nosso projetinho de lendo os livros favoritos dos booktubers, que eu comecei essa tradição no ano passado. Como que funciona? Eu assisti vários vídeos de booktubers de melhores livros de 2022 ou leituras favoritas de 2022, top 10 livros de 2022. Fiz uma seleção de 15 livros e eu li todos eles. Eu quero compartilhar minha opinião hoje aqui com vocês, tá? Eu dei uma otimizada porque tem muito booktuber. Acho que hoje existe mais de 100, 200 booktubers, então não tem como fisicamente, humanamente conseguir ler o de todo mundo. Mas eu peguei de algumas pessoas que eu já sou amigo, pessoas que eu acompanho. Peguei também de alguns booktubers que eu acabei descobrindo quando eu fiz essa pesquisa, então pessoas que eu não conhecia e não acompanhava ainda também, pra dar essa oportunidade pra todo mundo. E eu otimizei a leitura, alguns livros eu coloquei para mais de um booktuber, porque várias pessoas acabaram colocando esse mesmo título. Enfim, vou compartilhar a listinha com vocês e eu vou explicando qual livro é de quem, tá bom? Também selecionei alguns livros que infelizmente eu não consegui ler para esse vídeo, porque eles já estão em outros projetos que eu pretendo fazer aí nas próximas semanas. Eu vou falar a listinha de livros, os booktubers, e também vou deixando uns printzinhos aqui para vocês, mostrando, comprovando que a pessoa colocou esse livro no vídeo de melhores, tá? O primeiro deles foi o Book Lovers, que é o louco por livros. Esse livro ele saiu pela Tag no ano passado, veio na caixinha de dezembro e vai ser lançado oficialmente na versão comercial aí pra você comprar nas livrarias, na Amazon, enfim. Nesse primeiro semestre a editora Record já confirmou capa, título, tudo. Tá quase saindo aí pra pré-venda. Então eu li o Book Lovers, esse aqui foi da Ana Caru. Aí eu também li o King e as Libélulas, esse foi o livro selecionado da Enevoada. Aí pro Alec do Bookaholic e da Paola Alexandra, o mesmo título que eles colocaram é o Gay de Família, então eu acabei lendo esse. Também para duas pessoas, a Gida Abdução Literária e da Estante Cósmica, eu coloquei o Salmo para um Robô Peregrino. E daí eu li o Tudo é Rio. Esse aqui tava num monte de gente. Acho que foi unanimidade, assim. Quase todos os booktubers colocaram no Melhores do Ano. Então, o Tudo é Rio se encaixou no Paulo do Livraria em Casa, no Check-in Literário, Estante que Fala, Pausa para um Café e o Shanahan do Me Acabei de Ler. Então, todos esses canais colocaram Tudo é Rio. Aí, pra Tami do Resenhando Sonhos e da Teresa Reeds, eu escolhi o Estou Feliz que Minha Mãe Morreu. Pra Thaís do Clube da Thaís e a Camila Juste, eu coloquei os 100 anos de Lene Margot. Aí eu escolhi o Desenhos Ocultos pro Joy Joy, Gabriel Cris, né? A Rene do Palavras Radioativas e a Ju Oliveira. Pra Joy do Estante Diagonal, eu coloquei Balada para Sophie, que é um quadrinho. Aí eu coloquei um outro quadrinho também, que é o Boa Sorte. Esse tava no canal da Ione Simões e da Samantha Belletti. Pra Beatriz Paludeto, eu li o livro A Fabulosa Casa com Pernas. Pro Cris Assunção, eu coloquei O Acontecimento. E daí eu coloquei o Bebê de Rosemary para duas pessoas, pra Ju Cirqueira e pra Mel do Literaturice. E por fim, o Pessoas Normais. Esse aqui foram dois canais que eu ainda não conhecia, essas pessoas que eu acabei deparando com o vídeo quando eu tava pesquisando Melhores do Ano, eu acabei conhecendo, me inscrevendo e tudo mais, que é a Sabrina Talks e a Stephanie Forster. Aí, tem duas pessoas, que é o Léo Oliveira e a Kabuki, que eu dei uma leve roubada, tá? Ambos colocaram o Manual de Assassinato para Boas Garotas no Melhores do Ano, que é um livro que eu já li. O primeiro e o segundo é uma série, né? Então, eu dei uma roubada ali, eu acabei colocando o terceiro volume dessa série no lugar do primeiro, porque eu já li o primeiro, então eu queria aproveitar essa oportunidade aí pra terminar logo essa série. Então, já que eles colocaram o primeiro, eu terminei de ler o terceiro volume, que é o Boa Garota Nunca Mais. Beleza? Agora, alguns booktubers e alguns livros que infelizmente não vão estar nesse vídeo, eu não li pra esse vídeo, porque eles estão em projetos que eu pretendo fazer logo logo. O primeiro deles é o Priorado da Laranjeira, esse foi o favorito da Patrícia Lima e da Yas do Literarte. A Paty também colocou o Caraval, o segundo e o terceiro, que esse vai ser uma leitura logo em breve, porque eu pretendo terminar essa série logo logo também. Pra Bárbara Sá, Gláucia Cássia e de Livro em Livro, que é a Ray, eu coloquei o mesmo livro que Água Fresca para as Flores. Esse já tá na minha TBR desde o ano passado. Eu tenho um vídeo específico que eu quero encaixar ele, junto com o Árvore Inexplicável, que esse é da Tati Durães e do canal 1000 Páginas. Do Cobra Letrada, eu selecionei Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar. Esse livro eu não conhecia, eu fui pesquisar porque eu vi no vídeo dele, achei muito interessante, inclusive já comprei o livro. Eu tô considerando colocar ele numa leitura conjunta dos membros. O Guri dos Livros, eu já tinha lido quase todos os livros que ele mostrou no vídeo, só sobraram acho que 2 livros, um deles sendo As Duas Torres, que é a continuação do Senhor dos Anéis, que eu também pretendo ler para um vídeo de continuação de série. Da Juen Books, eu selecionei o Seven Days in June, que é um livro que eu quase li pro meu projetinho de lendo romance ano passado. Eu vou fazer uma parte 2 esse ano, então é bem provável que ele entre na TBR também, porque eu só não li realmente pro vídeo de romance do ano passado porque não deu tempo, então ainda quero muito ler ele. A Clara Decol, eu escolhi A Noiva do Deus do Mar, que é um livro também que a gente tem discutido bastante ali no Catarse sobre coisas para fazer
fazer em cima dele. E a Ana, do canal Literatura Policial, eu escolhi A Camareira. E esse livro é o vencedor da categoria de thriller do Goodreads Awards de 2022. E eu já li quase todos os livros vencedores, só falta 2. A Camareira e um livro da Emily Mendel, que eu esqueci o nome agora. Um livro de sci-fi. Esses 2 já estão na MTBR porque eu pretendo ler todos os livros vencedores, né, do prêmio do Goodreads Awards. E A Camareira é um dos que falta, então selecionei esse. Mas esses vão ser para vídeos futuros, tá bom? Vamos começar então com as leituras. Eu vou compartilhar com vocês na ordem do meu mais favorito até os livros que eu abandonei. Desses 15, 2 eu acabei abandonando, não curti muito. Mas no geral, assim, não foi tão maravilhoso igual ano passado, onde eu achei uns 5, 6 favoritos. Mas também tive muitas leituras bacanas. Então vou começar com o que eu mais gostei, que é o Book Lovers. Que isso aqui foi a seleção da Ana Caru. Foi a minha terceira tentativa com a autora. E eu já tinha lido Leitura de Verão, e eu já tinha lido outro que é De Férias com Waze. De Férias com Você, eu não lembro o nome agora. E eu tinha achado meio assim, tipo, o Leitura de Verão eu acabei dando 3,5, 3 estrelas. E o De Férias com Você eu abandonei. Então eu tava meio desacreditado, mas as pessoas ainda assim falavam que o Book Lovers, o Loucos por Livros, né, que ficou o título em português, era o melhor dela, que mesmo de eu não ter gostado, pra eu dar uma chance, que eu ia curtir o Book Lovers. Então foi meio assim, com medo, mas fui, né? E, gente do céu, as pessoas estavam certíssimas e eu amei esse livro. Ele vai contar a história da Nora. A Nora, ela é uma editora, ela trabalha ali especificamente com uma série de livros muito famosa, se passa numa cidade pequena, e ela é uma pessoa muito dura, uma pessoa vista pelos outros como muito fria, ela é muito centrada no trabalho, né? Ela realmente quase não tem vida pessoal. No começo da história a gente vê que ela tá levando um pé na bunda, ela tá terminando um relacionamento ali, então ela tá passando por um turbilhão de coisas na vida. Então chega a irmã dela, a Libby, e fala assim: deixa tudo isso de lado, vamos esfriar a sua cabeça e vamos viajar, vamos pra uma cidade pequena descansar. Então elas vão pra essa cidade que inspirou a série de livros que a Nora trabalha como editora. Chegando lá, ela encontra esse rapaz que ela já teve um encontro no passado, não foi muito com a cara dele, ela pegou um ranço, deu ruim. Ele também é um editor, também trabalha no mesmo ramo, e eles vão começar a se conversar e coisas ali vão rolar. Tá? Gente, assim, a Emily, vamos combinar que ela usa a mesma premissa pra todos os livros. Todos os livros é uma pessoa que trabalha com alguma coisa relacionada a livros. Essa pessoa vai pra uma cidade reclusa, uma cidade pequena, uma cabana no mato, não sei o que, tira essas férias e chega lá, ela passa esse tempo com algum cara que não gosta muito, né? Essa é a premissa dos 3 livros dela que eu já li. Mas esse aqui deu muito certo. Esse aqui pra mim foi o que funcionou. Eu costumo ter um termômetro assim quando eu começo a leitura, que eu já sei de cara meio que observando os personagens se eu vou curtir esses personagens ou se eu conseguir me conectar e conseguir ver química no casal. Pra mim, em livros de romance é muito instantâneo assim. E foi instantâneo nesse livro. Nas primeiras páginas eu já tava completamente encantado, eu já tava lendo com um sorriso no rosto, tava me divertindo horrores. Esses 2 personagens que não se gostam muito, que é a Nora, eu esqueci o nome do cara, é Charlie? Acho que é Charlie. É Charlie. Eles começam trocando uns e-mails, depois eles começam a se falar pessoalmente, e a troca de ironias e de sarcasmo, os 2 se bicando ali, é muito divertido, é muito engraçado. Esse livro é muito engraçado. Uma das características dos livros da Emily Henry é que os livros delas não são só romance, sabe? Elas sempre tem uma carguinha a mais. Os personagens têm algum trauma que a gente vai descobrir ao longo do livro. É sempre um pouquinho mais pesado do que a gente espera. E isso é muito bacana. E eu gostei demais dos temas que ela abordou nesse livro. Toda a relação da protagonista com a irmã. Ela perdeu os pais, né? Ela não tem... A mãe dela, se eu não me engano, era uma atriz. E daí, enfim, aconteceram coisas que a gente vai descobrindo ao longo do livro. A ausência da mãe causou muitas outras questões na vida e na personalidade da protagonista. Então é um livro muito mais profundo do que ele aparenta ser. Eu gostei muito que ela e o Charlie, não necessariamente eles se odeiam, assim, não é um haters to lovers, mas é aquela coisa de um querer importunar o outro, mas de forma fofa, sabe? E a motivação desse hate deles também é muito legal. Algo que em Leitura de Verão, por exemplo, eu não curti muito, porque era basicamente, eu finjo que eu te odeio, mas é porque eu sempre te amei. Então eu acho isso muito besta, sabe? Se você é uma pessoa, você é uma pessoa, você não tem que fingir que você odeia ela pra chamar a atenção. Eu acho isso uma justificativa meio besta. Aqui, a justificativa desse hate, que não é hate na verdade, né? É muito, muito boa. Eu me relacionei muito com a protagonista, ela tem esse sentimento de querer estar em controle 24 horas por dia, de estar acima de tudo, de ser meio dura, muito crítica consigo mesma, principalmente em relação ao trabalho. Nossa, eu olhava pra Nora, as coisas que ela tava passando, as dificuldades que ela tinha dificuldade de relaxar, de não necessariamente estar em controle de tudo 24 horas por dia, sabe? E ela quer muito, ela não quer deixar as coisas sair 1 centímetro da linha. E eu
com o trabalho eu sou um pouco assim, então me vi muito nela. A parte literária também é infinitamente melhor do que os outros livros. Como eu disse, todos os livros da Emily têm essa questãozinha assim relacionada ao universo dos livros. Aqui ela tá editando um livro em específico em conjunto com o Charlie e a gente vai vendo alguns trechinhos dessa história e eu fiquei até curioso para ler essa história dentro da história. Eu fiquei chocado o quão o livro consegue ser profundo. Eu gostei muito como ela conseguiu inserir tudo isso nessa história de uma forma dinâmica, de uma forma que parecesse tudo muito natural. Então a gente tem as partes de romance fofinho, levinho, a gente tem as partes mais pesadas, as partes mais dramáticas. Ela conseguiu fazer discussões sobre alguns assuntos de uma forma fenomenal, ainda assim trazendo bom humor, ainda assim abrindo espaço para romance. É uma combinação perfeita de elementos. Dá um leve desespero no final quando a gente vai chegando no epílogo, porque ainda não se resolveu tudo, daí você fica, meu Deus, mas como que falta 10 páginas para acabar o livro? As coisas se resolvem, mas eu achei um pouquinho corrido, justamente porque faltava pouquíssimo tempo e ainda tava meio no ar algumas questões, mas quando eu terminei, me bateu aquela saudade de todo mundo, né? Saudade daquele ambiente. Sabe quando você termina um livro em luto? É que você se sente órfão porque acabou, você não tem mais páginas e você ainda quer estar lá, você ainda quer viver com aqueles personagens. Eu senti assim quando eu terminei esse daqui. Foi uma fuga completa do mundo real pra mim enquanto eu tava lendo. E assim, um fato aleatório, esse aqui é o livro mais próximo que eu encontrei de todos que eu já li nessa mesma temática de cidade pequena. Esse aqui é o que mais me passou vibes Gilmore Girls, tá? Se você gosta da série, fica aí mais uma recomendação. Eu dei 5 estrelas e favoritado pra Book Lovers. Em seguida, então, na nossa ordenzinha dos melhores pros piores, eu li o Boa Garota Nunca Mais, da Holly Jackson. Esse aqui é o terceiro e último volume da série do Manual de Assassinato para Boas Garotas. E foi fantástico, gente. Que conclusão! Que conclusão, meus amigos. Se você não sabe, essa série vai contar a história da Pip. Ela tá... No primeiro livro, ela tá ali no colegial. E como trabalho da escola, ela resolve investigar um assassinato que já deu como concluído, mas ela vê que tem caroço nesse angu, que na verdade não é bem assim. E ela vai, no primeiro livro, né, desvendando e conversando com as pessoas e descobrindo que a história é muito mais abaixo ali. Descobrindo as verdades por trás do caso. No segundo livro, vai investigar o desaparecimento do irmão de um amigo dela. E aqui no terceiro livro é meio que a conclusão desses dois casos. Tudo isso vai se juntar em um novo caso, mas todos os elementos do livro 1 e do 2 vão ter importância nessa terceira investigação. Vai ser meio que um grande fechamento de um ciclo mesmo para nossa protagonista. Enfim, eu não quero falar muito também para não entrar em detalhes, para não dar spoilers, porque a trama desse terceiro livro depende muito do segundo e do primeiro. Então, não é necessariamente aqueles livros de policial que você pode ler fora de ordem, que cada um é um caso. Eu diria que o Manual de Assassinato, o ideal é você ler na ordem mesmo, porque senão você vai ficar meio confuso. Foi muito fácil entrar de cabeça nessa história novamente. Eu me senti em casa, me senti voltando para casa. Foi super familiar, tanto a escrita quanto os personagens, quanto o ambiente. Eu acho que o Manual de Assassinato é uma série que, por mais que eu demore alguns meses entre um livro e outro para ler, né? Peguei o primeiro, depois meses depois fui ler o segundo, ainda estava muito fresco na minha cabeça, ainda lembrava de todos os personagens, do que tinha acontecido. Então foi uma série muito memorável para mim. Então quando eu comecei o terceiro, de cara eu já entrei na história de novo. Eu amo como a autora, em cada livro, ela sempre acrescenta mais aos personagens. A Pip, um dos meus elogios pro segundo livro é que ela evoluiu muito como personagem, como pessoa. Foi tudo condizente ao que ela passou. Aqui ainda mais, porque ela passou muitos traumas no primeiro e no segundo livro. Aqui então ela tá quase num nível pós-traumático, assim. Ela tá tendo que tomar remédio para dormir. Ela olha pra mão, ela vê a mão dela toda ensanguentada, porque ela realmente tá passando por muitos traumas devido a todas as investigações, todas as coisas que aconteceram, que não vamos entrar em detalhes. E eu achei tudo isso muito realista, porque por tudo que ela passou, isso afeta o psicológico da pessoa, afeta a forma dela ver a vida. Eu acho que a vida dela nunca mais será a mesma depois de todas as coisas, né? Eu acho que a autora fez essa construção muito bem. Como sempre, é muito fácil de ler, muito rápido, muito fluido. Os livros da Holly Jackson é aqueles livros que você senta e você leu 200 páginas. O primeiro e o segundo, ele tem bastante insert de entrevistas, de imagens, de mapas. Aqui é o que menos tem. Ele tem bem pouquinho, se eu não me engano, assim, são 3, 4 coisinhas só no meio. Então, se você gosta muito disso na série do Manual de Assassinato, já aviso pra vocês que aqui tem bem pouco. Mas não quer dizer nada, tá? Na verdade, eu acho que o livro foi tão fluido que eu nem percebi, eu nem vi o tempo passar, gente. Eu li metade num dia, aí no outro dia eu continuei. E quando eu percebi, já era tipo 1h da manhã, eu tava terminando o livro, eu não conseguia parar de ler. Eu precisava saber como que esse livro ia terminar. E também, cada livro, a autora seguiu uma linha diferente. As 3 investigações nos 3 volumes são diferentes uma da outra. Cada uma tem uma dinâmica, um jeitinho diferente, sabe? Não fica repetitivo, não fica cansativo, não tem aquele sentimento de que ela estendeu a série sem necessidade. Por mim, essa série tinha mais 15 livros que eu ia ler e ia amar os 15 do mesmo jeito. E impressionante como ela liga pequenas coisinhas. No segundo, teve um elemento específico do primeiro livro que foi muito importante para a investigação.
criação dele. Aqui no terceiro, tem vários elementos do primeiro e do segundo que são importantes para a solução. Então, é muito legal você ver também o quanto de planejamento teve da autora para conseguir criar essa série concisa, com tudo amarradinho, bonitinho, onde todos os elementos se ligam, né? Enfim, tudo isso foi maravilhoso. Chega na metade desse livro, esse livro é bem controverso, tá? Tem muita gente que não gosta, muita gente que detesta, e muita gente que gosta. Ele é bem polarizador, é 5 ou 1 estrela, não tem meio termo, porque acontece uma reviravolta no meio desse livro que vira a história de ponta cabeça. Eu entendo quem não curte, e eu realmente acho que existiam soluções melhores e mais justas e mais de acordo com tudo que a gente viu até agora. Realmente não foi a solução mais ideal, mas eu curti muito o rumo que esse livro tomou, porque você vê que a autora se arriscou. A autora não só quis seguir a mesma formulinha, a mesma farofinha. Eu admirei muito a Holly Jackson por ela ter tomado por ela ser corajosa de tomar esse risco na história dela e ir pra um caminho onde ninguém realmente espera. Gente, você não imagina o que vai acontecer nesse terceiro livro até você ler. Eu fiquei muito contemplativo, assim, sabe? Pode não ser a melhor decisão, mas foi uma decisão que fez a autora sair do quadradinho dela ali, sabe? Foi muito legal isso. Por mais que eu não concordasse 100% com o rumo das coisas, eu fiquei viciado, vidrado. Essa segunda metade, gente, é frenético. É num curto espaço de tempo. Se toda metade do livro ali se passa em algumas horas e é uma correria atrás de um negócio ali em específico, você fica assim, você fica desesperado enquanto você tá lendo. É pura adrenalina, é coração palpitando, é aflito o tempo todo, e eu amei esse sentimento, adorei a conclusão. Uma das minhas trilogias favoritas aí de thriller, policial, suspense, YA, e super recomendo pra vocês. Esse aqui eu dei 4 estrelas e meia. Em seguida eu li então King e as Libélulas. Esse aqui foi seleção do canal Nevoada, e ele vai falar sobre o Kingston, que o apelido dele, na verdade, durante o livro ali, pelos amigos, pelos familiares, é de King. Então, King e as Libélulas. O King, ele é um garoto negro, ele acabou de perder o irmão. Eu não me lembro se aconteceu alguma coisa, acho que o irmão se suicidou, na verdade. E ele tá passando por toda essa fase de luto, ao mesmo tempo que ele tá passando por uma fase também de autodescoberta, principalmente em contato com um amigo dele. Ele percebe que o amigo dele conta pra ele, na verdade, que ele é gay, e ele começa a ver que talvez ele seja também, que ele também sinta coisas pelo amigo. Essa é a sinopse mais simples que eu posso dar pra vocês, porque ele vai trabalhar esses dois temas, que é o luto e a autodescoberta. E esse é um livro muito bonito, é um livro muito singelo, muito sensível, daqueles que ocupam espaço no seu coraçãozinho. Você fica lembrando dessa história e você fica pensando nela pelo resto da sua vida. É um livro muito memorável. Eu ouvi o audiobook, o narrador também é maravilhoso, ele tem sotaque, ele faz algumas atuações assim, bem sentimentais mesmo, que trazem mais carga ainda pra história. A forma como o autor trabalha esses temas tão importantes em tão pouco tempo, que ele é um livro bem fininho, ele tem 200 páginas, 200 e poucas páginas, fenomenal o quanto ele consegue trabalhar bem. Ele mistura a dor do protagonista com elementos de realismo mágico, porque ele acha que o irmão dele que morreu virou uma libélula, por isso que é King e as Libélulas. Então tem esse elementinho, você não sabe se essa libélula que ele fica vendo realmente é o espírito do irmão dele, sabe? Tem um negocinho assim, mas é bem assim, só uma pitadinha extra na história, sabe? Mas ao mesmo tempo, isso faz você se sentir 1000 vezes mais próximo do protagonista, porque você entende o sofrimento que ele tá passando. Constrói uma linha muito boa dos estágios do luto, assim, sabe? De negação, de mágoa, de raiva, de aceitação. Tudo isso passando por descobertas, compreensão, amor. É uma jornada muito bonita. As emoções do protagonista, elas são, assim, despejadas nas páginas de uma forma poética e, ao mesmo tempo, permeados por essa inocênciazinha de criança barra adolescente, sabe? Trabalha muito bem essa questão dele ser negro e se descobrir também como uma pessoa gay. Então, estando ali em dois grupos marginalizados, como é duplamente difícil pra ele. Toda essa discussão é chef's kiss. Ele mostra como tudo é muito mais complexo pro King, de uma forma que é um assunto pesado, mas ele trabalha de forma leve e também trazendo toda essa carga de sentimentos assim. Confesso que me pegou em alguns momentos, olhinho marejado. E apesar dele ser divulgado como middle grade, né, que é infanto-juvenil, eu acho que ele é um livro para todas as idades. Ele lê, assim, de uma forma YA, mas eu acho que ele é um livro que todo mundo precisa ler. Eu amei demais e eu dei 4 estrelas e meia pra ele. Aí em seguida a gente vai falar sobre o Gay de Família do Felipe Fagundes. Esse aqui foi a escolha do Alec e da Paola. E, gente do céu,
esse livro tem uma história pra contar com ele. Enfim, foi o último livro que eu li no ano de 2022. Eu li isso aqui no dia do ano novo. Eu tava esperando pra ir pra casa dos meus pais pra gente jantar e passar o ano novo juntos. Eu comecei e terminei esse livro em um dia só porque ele é muito bom. Ele vai contar a história do Diego. O Diego, ele é um rapaz gay. Ele é carioca, né? Acho que nesse livro se passa no Rio de Janeiro. Ele tem um grupo de amigos dele. Esse grupo de amigos resolve viajar. E ele também tava pronto pra viajar junto com ele, só que de última hora ele recebe uma ligação do irmão, falando que o irmão tá indo pra um retiro aí junto com a esposa pra eles se reconectarem, entendeu? Inclusive o Diego fica zoando ele o tempo todo, falando que ele tá indo pra um retiro de putaria, enfim, é muito bom. Ele liga de última hora então pro Diego e fala: eu preciso que você cuide dos meus filhos porque eu estou desesperado, eu vou viajar com a minha mulher, a gente precisa desse tempo pra nós, eu não aguento mais essas crianças destruindo a minha casa, tirando meu sono. Cuida deles, pelo amor de Deus, por um final de semana enquanto a gente vai passear. Daí o Diego resolve dar o bolo nos amigos dele, ele não vai viajar junto com os amigos pra ficar em casa cuidando dos sobrinhos. Então ele vai ser meio que o tio gay que vai cuidar dos sobrinhos. Esse livro é muito bom, muito engraçado, é super leve, super gostosinho, super bem humorado, dá pra você ler de boa assim numa sentada, que foi o que eu fiz inclusive. Ele tem um tom super divertido, descontraído, mas também muito fofo. É aquela velha jornada, sabe, de uma pessoa que vai tendo contato com crianças e o coração vai amolecendo, ele vai passando a gostar mais dessas crianças. De começo não necessariamente, de começo as crianças tá lá quebrando toda a casa dele, tá puto com as crianças, mas depois ele vai vendo que elas são crianças muito bonitinhas, fofas, e vai se aproximando e se apaixonando e gostando muito delas. E toda essa jornada, apesar de ser uma jornada que a gente já viu em vários outros livros, né, já é um conceito um pouco clichê, mas o Felipe ele faz de uma forma muito de aquecer o coraçãozinho, de você ler com um sorriso no rosto. Eu amei passar o tempo com o protagonista e com essas crianças. Teve momentos em que eu quis ser o tio delas. Eu queria estar no lugar dele pra estar com aquelas crianças, porque elas são muito divertidas. O final é muito bonitinho. Assim, mais uma vez, é a coisa que a gente já espera que vai acontecer, né? O começo, meio e fim ali. Você no começo da história, você já sabe como vai ser o desenrolar da coisa. Mas, eu fiquei com os olhos brilhando, assim. E eu senti muita falta também quando acabou. Inclusive, hoje vai bater 11 dias que eu terminei de ler esse livro, né? Tô gravando esse vídeo no dia 11 de janeiro. Ontem eu tava terminando o último livro do vídeo, que é o Pessoas Normais, e eu parei assim, eu abri o Goodreads, abri o meu Notion, onde eu tenho todo o meu controle de leituras, fui lá e favoritei, porque esse livro ainda tá na minha cabeça, eu ainda tô pensando nesses personagens, eu ainda tô vivendo essa história em looping na minha cabeça. Então, não foi assim, não foi um livro 5 estrelas, né? Eu dei acho que 4,5, 4,25, mas eu voltei ontem e favoritei, porque eu percebi que eu tenho muito carinho por essa história, eu acho que eu sempre vou ter, eu amei demais, eu super recomendo, é bem curtinho, ó, dá pra você ler super rapidinho, e é muito bom. Eu já quero ler outras coisas do Felipe também. Em seguida, então, eu peguei o Salmo para... como que é? Para um Robô Peregrino, da Beck Chambers. Ela sempre quis esse título gigantesco, né? Beck Chambers é a autora daquela série sci-fi de uma órbita espacial de um planeta tão hostil, distante, sei lá. Sempre tem esse título imenso. Então, mais um livro dela. Esse aqui, se não me engano, é uma duologia. Não sei se ela vai acabar fazendo mais um. Esse aqui foi seleção do canal da Abdução Literária e da Estante Cósmica. Aqui nesse livro, a gente vai acompanhar uma sociedade onde, lá no passado, eles criaram esses robôs. E esses robôs desenvolveram tanto a inteligência e a autonomia deles, que eles acabaram tendo pensamento próprio, e eles deram tchau pra humanidade e foram embora viver a vida deles. Eles falaram, tá bom, vocês ficam aí, nós robôs vamos nos juntar e a gente vai viver a nossa vida. Foram embora, deixaram os humanos ali na mão, e esses humanos continuaram a vida normalmente, né, criaram as comunidades e tal, e a gente vai acompanhar então a história de um monge que vai se encontrar com um desses robôs que veio pra ver como tá a humanidade, que veio pra aprender com esse monge, como que os humanos vivem hoje em dia, como que é a cabeça das pessoas, quais são os desejos e os propósitos das pessoas, para realmente fazer um estudo sobre a humanidade. E no meio disso tudo a gente vai ter várias discussões e várias filosofias e várias mensagens. É um livro bastante de você, tipo, marcar e depois revisitar e refletir. Um livro com muitas reflexões, assim, de você ficar olhando pro teto pensando na vida. O livro, ele é contado em grande parte com linguagem neutra, porque o nosso monge se identifica dessa forma. Eu não entendi se todo mundo ali na sociedade hoje se denomina desse jeito ou se é somente um monge, enfim. Então tem essa questãozinha na linguagem enquanto você tá lendo. Eu acho que a tradução fez um trabalho muito bom em relação a isso. Eu fui ver um pouquinho do inglês também. Aqui ele fala elo, delo e tal, e no inglês eles falam they and them. Então eu acho que o trabalho de tradução foi muito bem feito, porque ficou tudo muito coeso ali. É um livro que, apesar de ser curto, não é uma leitura
muito rápida, não só em relação à escrita, mas de todas as reflexões que ele faz. No começo eu senti um pouco de dificuldade, porque ele já chega assim, nos primeiros 50% do livro, jogando coisa de construção de universo, de termos, de coisa. Você pode ficar um pouco assim, assustado, sabe? Confesso que eu também achei um pouquinho difícil de visualizar, então é um livro que eu tava meio assim, com medo enquanto eu tava lendo. Ao mesmo tempo, ele passa uma sensação muito confortável, muito aquela coisa cozy, um vibe de chá, e ele vive numa carroça, né? Uma carroça, um trailer, ele tem um termo específico lá, que não é necessariamente alguma coisa que já existe aqui pra gente, mas é um trailer onde ele mora, onde ele dorme. Então, e tem bastante descrição sensorial, de natureza, de sons, de cheiros, então é bem cozy mesmo. Você se sente assim num bangalô, ouvindo os passarinhos enquanto você tá nessa história. Inclusive o monge protagonista, ele é um monge do chá, alguma coisa assim, que basicamente eles têm esses lugares onde as pessoas que estão atribuladas e cansadas e precisam desabafar, elas vão para esses lugares. Esses monges fazem chás, dependendo do que a pessoa precisa. Se ela tá cansada do trabalho, se ela tá preocupada com alguma coisa na vida dela. Cada problema tem um chá específico que você faz. Então as pessoas vão lá e ela desabafa. Tipo confessar na igreja, assim, sabe? Elas vão lá, elas contam os problemas, e daí os monges oferecem chás. E é um escape da vida, uma forma de você conseguir despejar o que tá na sua cabeça, tirar esse fardo do seu ombro. E o protagonista é justamente isso que oferece esse chá para as pessoas. Enfim, é um detalhe bem legal que eu acho que é um lore aqui desse universo que é muito bacana, que eu quero muito ver num próximo livro mais sobre esse elemento. É hilário a forma como os robôs são tratados, porque eles têm consciência, mas eles não são tipo super sabedores de tudo, sabe? Eles se aproximaram muito, eles viraram quase humanos mesmo. Então tem uma hora que ele fala assim: eu não sei te dizer porque eu não sou bom em matemática. Então os robôs, eles são como os humanos, eles não são máquinas super poderosas, super inteligentes, sabe? As temáticas desse livro me pegaram muito, porque tem muito dessa coisa de estar cansado, de querer sair dessa vida conturbada de sociedade e se reconectar com a natureza. Eu sou muito bicho grilo, assim, às vezes, meu espírito sagitariano de querer se conectar com a natureza. Ansiar estar sozinho, às vezes, sabe? Querer viver a quietude, estar cercado de coisa, mas ao mesmo tempo sentir aquele vazio, sentir que não é suficiente, sabe? Você ter tudo e ainda assim estar infeliz, sentir que as coisas, o trabalho, a sua vida urbana, a sua vida corriqueira, cheia de barulho, de coisa, não é o suficiente para te trazer felicidade, sabe? Isso é muita coisa que o protagonista está sentindo também. E eu me conectei com todas essas temáticas, ele faz reflexões em cima disso, muito bacana. Ele foi me conquistando bastante nessas mensagens. Então foi um livro que eu comecei pensando assim, 2 estrelas, não sei se estou gostando. Vai avançando, agora tá um 3, agora tá um 3,5. Aí chegou um momento que foi 4 estrelas, e chegou um momento, eu terminei esse livro, eu favoritei. Então ele foi uma jornada, assim, que precisa ter paciência. Como eu disse, ele tem um começo meio descritivo e tal, mas quando você vai entendendo o propósito, vai fazendo muito sentido e fica muito bom. Esse é um dos poucos livros que eu voltei depois e consultei os post-itzinhos e reli as mensagens, as reflexões. É um livro que eu acho que eu vou fazer isso com frequência, porque ele pegou muito pra mim, muito em questão sobre propósito do ser humano. Essa é uma das temáticas principais, que a nossa vida não é simplesmente fazer as coisas para sobreviver, sabe? O ser humano, ele tem a necessidade de se conectar com coisas, se sentir feliz, de sentir que tem um propósito na vida, e que não necessariamente as pessoas precisam ter um propósito. Às vezes o que a gente precisa realmente é viver e ser feliz. Enfim, tem todas filosofias aí sobre isso, né? Que não necessariamente existe algo que vai eliminar todos os problemas, mas que às vezes o que você precisa é só sentar, conversar e tomar uma xícara de chá, sabe? Então é uma mensagem muito bonita, uma mensagem muito bacana. Eu vi alguém comparando com Piranesi, o que eu acho que é muito de acordo. Não em relação à história, à trama, nada assim, mas que Piranesi também é um livro que você começa meio confuso, meio querendo abandonar, sem entender nada, e depois, quando tudo se conecta, faz sentido, e você vê o quão genial o livro é. E eu acho que esse aqui é a mesma coisa. Se você começou, não tá curtindo muito, vai até o final, que eu tenho certeza que você vai curtir. Eu dei 4 estrelas pra esse livro, mas eu favoritei. Bom, vamos então agora para o tão aguardado por vocês, Tudo é Rio, da Carla Madeira. Livro que eu estava morrendo de medo, porque tinha muita pressão para gostar desse livro, porque todo mundo ama, mas ao mesmo tempo eu vi que aos poucos foram surgindo discussões sobre problemáticas do livro, acabou se tornando um livro bem polarizador assim, então eu não sabia em qual espectro eu ia estar,
mas eu acabei gostando muito desse livro, acabei tendo uma experiência muito, muito boa com ele. Esse livro, como eu vou explicar essa sinopse para vocês? Ele vai centralizar ali em 3 pessoas, a Dalva, o Venâncio e a Lucy. Dalva e Venâncio são um casal. A Lucy, ela é uma prostituta, ela passou por todas as coisas na infância dela, enfim, o livro vai abordar tudo que levou ela a essas decisões da vida, e ela meio que se tornou uma pessoa que ela consegue tudo que ela quer, ela consegue todos os homens que ela botar os olhos, ela vai ter aquele homem, só que ela não consegue conquistar o Venâncio, que é casado com a Dalva, e ela bota na cabeça dela que ela precisa, é questão de honra, que ela consiga quebrar o Venâncio e fazer coisas com ele ali, e também uma rixinha dela com a Dalva, né, ela quer humilhar a Dalva, enfim, tem tudo enfim, tramas. É muito difícil explicar essas sinopses, gente, porque assim, a gente vai acompanhar a história da Dalva, a história do Venâncio, a história dos pais desses personagens, depois os pais dos pais, aí a gente vai acompanhar a Lucy, a gente vai acompanhar também um pouco da infância dela, um pouco da mãe, da tia, enfim, e é meio que uma história de vida, assim, onde todos os personagens vão se interligar e a gente vai conhecer tudo o que levou a essas coisas acontecerem na trama da história. É um livro que se passa, eu não sei necessariamente porque não fica muito claro, mas dá essa sensação também de cidade pequena, de comunidade, assim, o que trouxe todo um clima pro livro que eu já amo, né, não preciso nem dizer. A escrita é muito boa, ela te transporta pro lugar, e eu acho que curti muito a forma como a Carla Madeira escreve. Eu acho que ela não é floreada, pomposa assim, mas também não é fria, consegue ser sóbria do jeito certo, de um jeito que consegue passar ao mesmo tempo muita emoção. Tem um tom que me remeteu muito a Milton Ratum, Jorge Amado, que são 2 autores nacionais que eu curto bastante também. Nossa, foi bem parecido assim com a vibe de quando eu li, por exemplo, Dois Irmãos. De início, eu me incomodei com algumas afirmações e algumas decisões da autora, né? É um livro que, querendo ou não, no geral, eu acho ele um pouquinho vulgar. Ele tem um tom meio vulgar e isso me deixou levemente incomodado, mas aos poucos eu fui entendendo mais do propósito da história e isso foi ficando meio que de lado. Ao longo do livro, gente, o que mais encanta, o que mais me surpreendeu aqui nessa leitura é como ele constrói essa cadeia de histórias, de personagens. Então, como eu disse, a gente tem o personagem X e o Y, mas não é só isso. A gente tem os pais do X, os pais dos pais e todas as gerações. É como se, enquanto a Carla vai escrevendo e contando essa história pra gente, ela vai colocando taxinhas assim no quadro de... Como que chama? Quadro de cortiça? Não sei. Naqueles quadros lá. Vai colocando as taxinhas e depois ela vai passando uma linha e amarrando todos eles. Então ela faz essa teia de histórias e de personagens onde basicamente todo mundo se interliga ali naquela comunidade. A história de um tem muito a ver com a história do outro e no geral vira aquela coisa muito bonita de você ler, sabe? É um tabuleiro de pessoas e vidas entrelaçadas que é muito, muito incrível. De vivências, de sentimentos, de perda, de dor. É uma história muito triste, é uma história muito melancólica que, assim, confesso que eu tava lendo isso aqui também. Eu li nesse ano passado, já nem lembro mais. Mas tava lendo nessa época aí de virada de ano, passando com depressão. Porque esse livro traz um clima pra baixo, sabe? Mas ao mesmo tempo muito bom. Eu não consegui terminar ele um dia só, por mais que ele seja curto. Não porque a leitura tava arrastada nem nada assim. É porque eu precisava parar, precisava refletir, precisava respirar. É uma leitura que é assim, um nível que você fecha o livro e você... sabe? Você tem que recuperar o fôlego um pouco antes de continuar. Aí a gente entra no final da história, que tem uma grande controvérsia em relação a esse final. Eu não odiei o final. Eu entendo quem não gosta, tá? Faz sentido. Eu também não sou o maior fã. Eu só não odiei mesmo, mas também não amei. Também não curti 100% ali. Tem muitas ressalvas em relação a ele. E confesso, assim, que decepciona um pouco. Eu tô no muro. Eu não tô odiando completamente, mas eu não tô passando pano. Eu acho que me decepcionou. Achei meio apressado, achei meio incongruente. Ele é um livro que a gente tem 95% dele de melancolia, de tristeza, de sofrimento. Aí nas últimas 5 páginas ele de repente é o felizes para sempre, todo mundo de bem, todo mundo se redimiu, todo mundo se ama, e flores e explosões, entendeu? Então eu achei que não fez muito sentido com o tom da história. Mas eu gostei mesmo assim da construção de tudo que ela fez nesse livro. É simplesmente fenomenal. Inclusive, acho que não tá aqui, mas eu já comprei o Véspera, que eu pretendo ler também. Vem aí. Pato the Hill, eu acabei dando então 4 estrelas e eu super recomendo. Em seguida eu li então o Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, da Jeanette McCurdy. Eu tô com um livro em inglês, mas esse livro saiu aqui no Brasil pela editora Universos. É um lançamento tanto aqui quanto lá fora. É uma autobiografia da Jeanette McCurdy, que é essa mocinha aqui, que ela é atriz que fez parte do iCarly, que é um programa super famoso da Nickelodeon, mas a gente vai acompanhar toda a infância dela e desde quando ela começou, na verdade, os primeiros
vários filmes e séries e comerciais que ela participou, tudo isso por influência e por manipulação, vamos dizer, usar essa palavra, da mãe. Então ela vai contar e expor pra gente nessa autobiografia todos os abusos que ela passou com a mãe, que é uma pessoa horrível, que basicamente forçou e obrigou ela a ser uma atriz quando ela não queria essa vida pra ela. Parece muito first world problem falar, né? Eu não queria ser famosa, não queria ser atriz. Mas enquanto você tá lendo, você percebe que ela só queria uma vida normal, que ela só queria ter a infância dela. E a mãe tirou a infância da Jeanette pra forçar ela a entrar nessa carreira de atriz e se tornar famosa. E tudo que ela fez a menina passar também em questão de distúrbios alimentares, de uso de drogas, enfim. A escrita desse livro é muito boa. Em alguns momentos é muito fácil você esquecer que você tá lendo uma autobiografia, principalmente porque ela escreve de forma com travessão, tipo historinha assim, sabe? Ela te faz vivenciar junto, por mais que ela esteja falando de pessoas reais, né, que existiram de verdade. Eu acho que ela pinta de um jeito muito tridimensional, que você se sente lá vivendo as coisas com ela. Isso faz você sentir essa empatia maior ainda pela Jeanette. Todo o abuso que a gente vai ver que aconteceu assim com a mãe dela é gradual. Então no começo a gente vê um pouquinho, então as coisas vão escalando e ela vai se tornando uma pessoa horrível, ela vai ficando realmente obcecada com essa questão da filha ser famosa. E você entende que apesar de tudo que aconteceu, ela cresceu amando a mãe, ela tendo esse sentimento de que ela não queria decepcionar a mãe dela, de que ela precisava fazer o que a mãe queria porque aquilo era o certo. Sentindo também a ausência do pai, tendo que cuidar dos irmãos, ela tem uma avó meio louca lá também. E tudo isso moldou a personalidade dela. Eu acho que tem muita manipulação por trás também que fizeram ela sentir que ela devia todas essas coisas pra mãe. E isso a gente vai vendo lá pra frente, que ela fala que ela passou por tanta coisa que hoje em dia ela não sabe qual que é a própria identidade. Hoje em dia, todos os traumas que ela tem, é meio que como se tudo isso resumisse quem ela é. E ela tá ainda tentando, até hoje, descobrir qual é a própria identidade. Isso é muito triste de ver. A mãe vai se tornando uma pessoa extremamente abusiva e tóxica e fazendo ela fazer coisas. Tem um trecho que me pegou bastante, muito específico, que ela fala que ela aprendeu a chorar pra fazer a atuação ali, né? Ela consegue chorar a hora que precisar, pra cena que precisar. E pra isso, ela pensa nos irmãos morrendo, acho que alguma coisa assim. E ela fala como era traumatizante ficar vivendo a morte dos irmãos toda hora na cabeça pra conseguir chorar. E as pessoas viam ela chorar e eles ficavam, uau, ela é muito boa atriz, chora aí pra gente ver. E ela tinha que ir lá e reviver a morte dos irmãos na cabeça. Então, tipo, é horrível, sabe? Ela abdicou muito da vida dela, dos sentimentos, da infância dela pra viver o sonho da mãe. Depois, mais pra frente, é um livro muito pesado, tá, gente? Eu aviso pra vocês, vai falar sobre distúrbios alimentares, fala também sobre questão com álcool, como isso também foi definindo quem ela é com o tempo, como foi difícil se separar de todas essas coisas e retomar a vida dela, enfim. É uma autobiografia sensacional, uma das melhores que eu já li na vida e eu curti bastante. Eu não dou nota pra autobiografia, porque eu acho que não faz sentido avaliar a vida da pessoa. A gente não tem que falar nada, né? Só tem que ler e aplaudir. Em seguida, eu li Os 100 Anos de Lene Margot. Esse aqui foi pra Thaís e pra Camila Juste. É um livro também que essa aqui é a edição da Tag, mas ele já tem a edição normal, né? Faz algum tempinho que ele foi lançado. E ele vai falar sobre a Lene. A Lene, ela tem uma doença ali onde ela basicamente já tá com os dias contados e ela não pode sair mais do hospital. Ela fica em constante observação ali dentro do hospital, né? A gente percebe no começo da história que os pais dela não estão presentes, a gente não sabe por quê. Parece que todo mundo foi embora e a vida dela é passar o resto dos dias que tem ainda pra ela viver dentro desse hospital, sendo cuidada, enfim, o máximo que eles puderem fazer, porque realmente é uma doença que não tem volta. Eu não lembro se fala qual doença que é essa, eu acho que não. Se fala, eu perdi, gente. Não lembro o que é em específico. Aí ali nesse hospital, eles acabam eventualmente criando uma salinha ali, onde vai ter aulas de artes. Então eles contratam uma nova pessoa pra dar essas aulas de artes e ela começa a se apaixonar muito por essa ideia de fazer parte, de desenhar, de contar a história dela. E quando ela tá nessa sala ali no hospital, ela acaba conhecendo a Margot, que já é uma senhora, acho que ela tem 83 anos e a Lene tem 17. Juntas a idade delas dá 100 anos. Então ela começa a gostar muito dessa Margot e elas combinam de uma contar pra outra a história da vida delas através dos desenhos e contar os 100 anos delas juntas, que é os 100 anos de Lene e Margot, né? Uma com 17 e uma com 83. E é basicamente
justamente isso. Daí a gente vai ter várias cenas de flashback, onde a gente vai conhecer como foi a adolescência, como foi a vida adulta da Margot, né? Tudo que aconteceu com ela, também com a Lene, o que aconteceu com o pai, com a mãe, que a vida dela antes era normal, até ela descobrir essa doença, enfim, toda a trajetória de vida das duas. Esse foi um livro muito conflitante pra mim, muito mesmo. Foi difícil avaliar ele, porque não necessariamente amei ele por grande parte durante a leitura, mas no final chorei horrores, porque eu tava muito me importando com os personagens. Então foi assim, difícil de dar uma nota específica pra ele, mas vamos lá. De início, eu não tava me conectando muito, me importando muito. Eu tava tendo dificuldade de pegar o livro pra ler. Sabe quando você fica com preguiça, assim, de pegar a leitura, você fica, não quero ler agora, que o livro não tá te prendendo. E ao mesmo tempo, quando você pega pra ler, você já lê um capítulo, aí você já passa mais 30 minutos nas redes sociais, você fica muito distraído, tá muito distraído no começo dessa leitura. A parte inicial do hospital eu tava achando meio qualquer coisa, e daí lá por 30% elas finalmente se encontram e começam a contar um pouquinho do passado, aí foi ficando um pouquinho mais interessante, mas mesmo assim, os flashbacks que a gente tem, eles são muito pingadinhos, assim, eles são muito curtos. O livro, ele tem cenas que ficam cortando toda hora, então ela começa a contar um flashback, tipo, de uma página, aí ela já volta pro hospital, aí tem mais um trechinho, assim, desse tamanho no hospital, aí volta pro flashback. Então ele é um livro muito picotadinho, em grande parte dele, depois os flashbacks ficam maiores. Nesse começo, que é mais picotado, eu achei que as cenas foram tão curtas que eu não tive tempo de me conectar com os personagens ou tempo de apreciar e me imergir naquilo que estava acontecendo. Na hora que o flashback começava a ficar legal, ele cortava, ele acabava. E o próximo flashback já era tipo 10 anos depois. Aí eu ficava tipo, não, agora que tava ficando bom, você corta o negócio. Então eu tive essa dificuldade no começo da história. Com o tempo, as cenas ali nos hospitais foram ficando mais dinâmicas. A Lene, ela acaba conhecendo, tem um pastor ali da capela do hospital, que é o Arthur, e ela começa a se aproximar dele. Eu adorei a interação dos dois, é muito dinâmica, é muito engraçado assim, eles conversando. E enquanto isso, a parte da Margot foi ficando mais interessante. Os flashbacks dela passam muito assim uma vibe de romance histórico, o que é uma quebra muito grande pra vibe de YA contemporâneo do hospital. Então é como se estivesse lendo dois livros diferentes. Volta e meia, ficava um pouquinho lento de novo, ficava difícil de pegar o livro de novo, mas ao mesmo tempo, quando eu cheguei no final, eu percebi que eu tava chorando com o final que teve pros personagens, super emocionado com as coisas que estavam acontecendo. Então eu acho que ele foi um livro que ele veio sorrateiramente, assim, sabe? Ele foi colocando as pecinhas desse quebra-cabeça aos poucos, não necessariamente da melhor forma possível, né? Eu tava um pouquinho entediado em algumas partes do livro, mas quando ele juntou todas essas peças num quadro só, aí eu fiquei tipo assim, nossa, realmente essa história me pegou aqui dentro e eu nem consegui perceber que ele tava chegando pelas minhas costas e enfiando uma faca. Os ciclos vão se fechando, as coisas vão se amarrando de uma forma bem bonitinha, assim, sabe? A história da Margot é aquela famosa história de amores perdidos, assim, que a gente já viu em outros 300 livros. Ele não traz nada muito novo, não traz nada muito original em cima dessa temática, mas ainda assim foi uma história que me emocionou. Então eu fiquei com esse conflito porque menos que 4 estrelas pra mim é muito pouco. Esse livro não merece menos que 4, mas 4 também parece muito. Então, no final, eu dei 4 estrelas e é isso, a gente segue a vida. É muito difícil dar nota pra livro. Eu acho que esse negócio de estrela de 1 a 5 é uma coisa muito rasa, sabe? Às vezes vai muito além de 4, 5 estrelas, de 3, enfim, de uma nota, né? Tem muitas nuances nessa história. Então eu acabei ficando ali nos 4 mesmo e é isso. O próximo livro, então, é Desenhos Ocultos, do Jason Rekulak. Esse livro, inclusive, ele foi vencedor do Goodreads Awards da categoria de terror. E eu não fazia ideia, porque eu tinha visto, ele tem uma capa totalmente diferente lá fora. E daí eu tava pesquisando pra ler esses livros do Goodreads Awards, os que faltava, e eu descobri que esse livro já tinha no Brasil, que é esse daqui. É o Hidden Pictures, se eu não me engano, lá fora o nome dele. Esse livro vai contar a história sobre uma moça, que eu esqueci o nome dela, é Mallory. Ela acabou de sair de um período de reabilitação por causa de vício com drogas, era um vício bem forte mesmo, ela passou por um período conturbado da vida dela, e agora ela tá limpa, ela acabou de sair dali, e ela tá tentando arranjar algum emprego. Ela tem esse cara que é meio que tipo mentor dela, assim, que consegue um emprego pra ela como babá na casa desse casal pra cuidar dessa criança. E também não lembro o nome, que é o Ted. Aí ela tá ali cuidando da vida dele, tá tudo bem, é um casarão, é uma família muito rica, né? Eles têm empregos importantes, tem piscina em casa e tal. E o Ted, ele gosta muito de desenhar. Só que começa a acontecer umas coisas estranhas. Ele começa a desenhar esse capeta. E ele fala que é a amiga imaginária dele, que na verdade ele diz que ele consegue conversar com essa menina que é a Anya, se eu não me engano. Alguma coisa com
com A, Anya. E daí tem até uma cena que ele tá tomando café junto com a Mallory, eles estão juntos ali conversando e ele tá desenhando. Quando ela vai ver o desenho, ele desenhou ele ali numa ponta da mesa, ela em outra e esse capiroto aqui embaixo da mesa, assim. Então, ela vai ficando com medo, porque ela acha que esse espírito tá assombrando eles e que o menino consegue ver. E logo isso vai se conectar com algumas histórias que tem rodando a vizinhança, de que no passado morava uma menina chamada Anne, que ela morreu, foi assassinada ali no barracãozinho que é anexo à casa onde a nossa protagonista tá dormindo. E tudo isso ela vai tentar entender o que tá rolando e vai virar tipo meio com um suspense, um thriller policial ali, com elementos de terror. Gente, que cagaço com esse livro. O livro ele é cheio de ilustrações, tá? Então a gente tem os desenhos do menino que são perturbadores. Tem tipo assim, uma pessoa sendo estrangulada. Tem uma pessoa morta sendo arrastada. É bem cozy, bem leve, bem assim, vibes. Aqui o desenho, ó. Que eles estão na mesa tomando café e a mulher embaixo. Daí a Mallory, né, que tá ali de babá cuidando, ela fica tipo... Você tá vendo essa mulher aqui embaixo da mesa? Eu tô com um pouco de medo, talvez. Mas enfim, esse é um livro mega rápido de ler também. Tem uma escrita muito simplesinha, muito básica, assim, muito fluidinha. Que você piscou, já foram 100 páginas. Foi um livro que eu li muito rápido, um livro que eu engoli, eu fiquei super vidrado na leitura. Eu queria muito saber o que aconteceu. Eu li, se eu não me engano, foi 1 ou 2 dias também. E ele é um livro muito visual, não só porque ele tem os desenhos, mas a forma como ela escreve, você consegue imaginar perfeitamente aquelas cenas acontecendo como se você estivesse assistindo um filme de terror. Eu acho que ele passou muito vibes de Invocação do Mal. Tem muitos elementos assim que eu conseguia assistir esse livro como um Invocação do Mal 4. E eu tava tão dentro, tão imerso nessa leitura que eu percebi, sabe aquele sentimento quando você tá lendo e alguém te chama e parece que você sai daquele estupor que você tava, no seu próprio mundinho ali, parece que você tem que se acostumar aos sons do mundo real de novo. Eu tava muito lá dentro, parece que eu tava com o meu ouvido abafado, assim, não tava ouvindo nada ao meu redor, porque eu tava vivendo essa história. Então a escrita foi muito imersiva. Ele vai criando esses cenários, essas situações que dá esse cagaço que você fica, meu Deus, tá amarrado de cima a baixo, vai quebrando o Senhor toda a maldição. E ao mesmo tempo tem esse clichêzinho de tipo assim, uma pessoa morreu aqui, uma menina morreu anos atrás, daí o menino, aí a criança tá desenhando um espírito de uma menina, sabe? Aí tem a vizinha que mexe com o Ouija lá, aquele tabuleiro lá, né? O que também é outro clichê, né? Justamente vai ter uma vizinha que mexe com o Ouija. Aí a nossa protagonista acaba conhecendo um rapaz, aí ela não conta o que tá acontecendo pra ele, e ela fica segurando isso, até um momento em que ela fala, nossa, mas ele vai ficar muito puto porque eu menti pra ele. Aí a gente sabe que ela vai continuar mentindo só pra lá na frente ter um conflito. Então ele tem vários elementos que são bem clichês. Mas a leitura é tão viciante, é tão boa de acompanhar, você fica tão intrigado nessas coisas sobrenaturais que eu não me importei muito com esses clichês. Tem algumas falas também que são essa coisa, ninguém fala assim no mundo real, sabe? Mas eu fiquei muito surpreso com a resolução. A forma como as coisas se concluíram, eu não esperava nem por nenhum momento que ia fechar desse jeito. Eu fui pego totalmente desprevenido e eu achei sensacional. Eu amei. No começo, quando ele começa a revelar as coisinhas, você fica tipo, what the fuck? Você fica tipo, pera, o que tá rolando aqui? Aí ele vai explicando e adicionando mais algumas coisinhas que você fica assim... Nossa, não acredito, eu fiquei muito chocado, muito surpreso. Faz todo sentido, a conclusão é maravilhosa, daria realmente um ótimo filme. E apesar dos pesares de várias questões, eu gostei bastante desse livro. Eu dei 3.75, 4 estrelas, né? Ele não foi um livro perfeito, mas é um livro que eu super recomendo e eu, na verdade, até vontade de reler. É muito, muito divertido, muito legal de acompanhar, assim, é muito eletrizante. Aí eu li o Balada para Sophie, que é um quadrinho, ele vai contar a história de um senhor ali, que ele ficou muito famoso como pianista, gravou discos e ele fechou contratos com gravadora e tal, ele tá muito famoso, agora ele já tá velho. Veio uma moça pra casa dele pra tentar fazer uma entrevista com ele pra um jornal, pra contar um pouco, um negócio meio Evelyn Hugo, assim, que vai a moça lá pra ouvir a história de vida dele, pra fazer essa reportagem, e ele vai contar então de tudo que ele passou, desde a infância dele, quando a mãe
colocou ele para aprender piano, toda a trajetória dele como pianista, os concursos que ele participou. Aí o livro no passado tem um trecho ali, um período que é durante a Segunda Guerra Mundial. Então também como foi a vida dele como artista, ou como ele fez para sobreviver tocando piano durante a Segunda Guerra Mundial, até o caminho dele para fama, os bastidores da fama. Aí entra também uma vibe meio Taylor Jenkins Reid, tudo isso misturado com um negócio muito John Boyne. É Taylor Jenkins Reid misturado com John Boyne. E é muito incrível. Esse quadrinho é um dos melhores quadrinhos que eu já li na minha vida. Eu amei o dinamismo da história, o traço também é um dos mais bonitos que eu já vi. Eu me encantei muito com a condução da história, eu acho que é um quadrinho que ele enche muito os olhos, e o artista, a pessoa que desenha, porque se eu não me engano tem uma pessoa que faz o roteiro, que é um autor de Portugal, e tem o artista que fez os desenhos, e os desenhos eles são muito específicos para cada fase da vida do rapaz ali, do protagonista. Ele usa uma composição de cor diferente. Então, no presente, as imagens são meio voltadas pro verde, aí no passado é uma coisa mais azul. Quando ele tá passando pelas piores fases da fama, de droga, de tá perdido ali na vida um pouco, já é mais preto e vermelho. Então ele brinca muito com essa questão das cores para contar as diversas fases da vida. Isso é muito legal, é muito atmosférico, muito visual mesmo. Eu amei os elementos de Segunda Guerra Mundial, amei esses elementos de bastidores de fama. São personagens com muitos defeitos que até nos piores momentos deles você consegue simpatizar por eles, sabe? Fala muito sobre essa coisa de tentar ser o que você não é e como isso pode trazer um vazio pra pessoa. É perfeito do começo ao fim, é muito emocionante, periga chorar ali. Eu não chorei, mas se você for um pouquinho mais manteiga derretida, acho que pode acontecer. Parece um romance histórico épico e assim, foi muito, eu acho que eu li em 1 hora, ele não é muito grande não, mas agora eu li em e-book, agora eu quero físico, porque eu amei demais. Aí em seguida eu li outro quadrinho que é o Boa Sorte, da Helena Cunha, se eu não me engano o nome da autora, que é sobre uma mocinha, esse já é um mais jovem adulta, assim, é sobre uma moça que ela acabou de perder a irmã também pra suicídio, e ela tá quebrada, ela tá, acho que na capa, tem uma das capas, são várias capas, eu não sei porquê, mas tem uma das capas que ela tá com um buraco assim no peito, e é basicamente isso que resume a história. Ela com esse buraco no peito tentando se reencontrar, por causa da perda da irmã, a mãe acabou caindo em depressão, o pai se afastou, ele foi viver em outra cidade, ele abandonou a família, a avó é uma avó muito dura, que fica forçando a menina a trabalhar, estudar e oprimindo realmente a menina para não ter a vida pessoal dela, e ela tentando passar por tudo isso. Também é super curto, tem poucos diálogos e textos ali, balõezinhos. É um quadrinho mais com desenhinhos assim, sabe, mais visual também, bem rapidinho, bem curto, mas muito fofo, com uma mensagem bem bonita. Assim, eu curti a forma como ele foi retratado, mas eu acho que os temas, eles poderiam ter sido expandidos mais ainda, porque ele tem diversos temas muito legais. Ele vai falar sobre luto, sobre descoberta, sobre depressão, sobre suicídio, sobre ausência, sobre amor, como uma perda de alguém mexe muito com uma família. Enfim, muitas coisas assim, só que pena que ele é muito rápido. Então ele é um quadrinho pra você ler ali em meia hora, 1 hora no máximo. E eu não necessariamente me apaixonei, me apeguei horrores, mas eu senti coisa assim, tá? Chegou um momento ali mais pro final também que eu fiquei com carocinho, com os olhos marejados. Então ele cumpriu o propósito dele, eu só queria que ele fosse mais, sabe? Eu queria que ele tivesse sido muito mais do que ele já foi, mas ainda assim é muito bom, super recomendo. Eu dei, se eu não me engano, 4 estrelas pra ele. E pro Balada para a Sophie eu dei 5 estrelas e favoritei. Agora vamos entrar nos meus menos favoritos. Esses aqui foram alguns livros que não funcionaram tão bem. Tudo até agora foram leituras muito boas, então como vocês podem ver, bastante coisa deu super certo. Vários livros que eu descobri aqui, ó, estão todos aqui do meu lado, inclusive, que foi um começo de ano muito bacana, mas algumas leituras não funcionaram tão bem assim. Então a primeira delas é a fabulosa Casa com Pernas, da Sophie Anderson. Esse livro foi recomendação da Beatriz Paludetto, e ele vai falar sobre uma mocinha que ela mora com a avó, a Marinka, né, é o nome da menininha, e a avó dela é uma Baba Yaga, que no folclore, né, o que é basicamente uma Baba Yaga? Ela é essa pessoa responsável por fazer os mortos fazerem a transição deles para felicidade, para o fim do túnel, para a luz, pro mundo dos mortos, enfim. A Baba Yaga, ela tem essa casa, uma casa com pernas de galinha, né, que ela fica tipo um castelo animado. Essa casa, ela tem vontade própria, então ela vai de acordo com a necessidade. Elas não sabem quando a casa vai se movimentar de novo, quando a casa vai embora. Quando elas acordarem, elas podem estar em outro lugar, onde realmente existem fantasmas e espíritos de pessoas que morreram ali, que precisam serem guiadas para pós-vida. A função da avó dela é realmente
receber esses espíritos todas as noites, conversar com eles, acalmar eles, falar, ó, vocês morreram, mas me conta uma história, o que vocês vão levar dessa vida de bom, sabe? Então ela tenta acalmar essas pessoas e levar, no fim da noite aparece uma porta na lareira dela, onde ela encaminha esses espíritos, esses fantasmas para pós-vida. A nossa protagonista, ela é basicamente a pessoa que vai da sucessão ao trabalho da avó dela quando a avó vir a falecer, mas ela não quer isso pra ela. Ela não quer se conectar com pessoas mortas que vão desaparecer depois de uma noite. Ela deseja um contato mais fixo, ela quer ter amigos, ela quer ter pessoas que vão durar mais tempo do que simplesmente uma noite. Então ela não quer seguir os passos da avó dela, ao mesmo tempo ela foi chamada pra isso, então ela tá nesse dilema. Esse é basicamente a sinopse. Vamos lá. A protagonista, eu acho que o meu maior problema com esse livro foi ela, porque ela é muito egoísta. Ela só faz o que ela quer. Toda decisão que ela toma baseado no que ela quer pra ela só dá merda. Então o livro inteiro é só merda acontecendo atrás de merda, porque ela só toma decisão ruim, porque ela é muito, só pensa nela mesma. E eu entendo, assim, eu achei meio ingênuo, mas eu entendo que é um infanto juvenil, ela é uma criança, então isso a gente consegue relevar. Se a gente desconsiderar isso, o que eu posso falar mais friamente sobre a história é que as primeiras 100 páginas eu tava achando tudo meio morno, eu não tava achando grandes coisas do livro, na real. E acontece uma reviravolta em específico, que é a grande reviravolta desse livro, que me prendeu a atenção. Fiquei, nossa, agora gostei disso daqui, vamos ver o que vai acontecer. Já ficou morno de novo. Então o livro ele fez assim pra mim, ele foi um gráfico, sabe? Alguns momentos eu tava lá em cima, mas em grande parte eu só achei um livro morno mesmo. Se você me perguntar, tem vibe Estúdio Ghibli, assim, por causa de casa que se movimenta, casa com pernas, ele tem um pouquinho dessa coisa do castelo animado, de Estúdio Ghibli, mas ele não tem a mágica do Estúdio Ghibli. Eu acho que ele é um livro que faltou esse temperinho mágico por cima. Nossa, mas a protagonista é muito irritante, gente. Tem uma parte que ela fala assim, ela tá tentando fazer um vínculo com a casa, né? Daí a mulher que vai fazer o vínculo, ela fala, se você fizer esse vínculo, você vai ter que ficar com ele por centenas de anos, hein? Não tem como voltar atrás. Aí a menina pensa, mas eu acho que isso não vai durar muito tempo, eu vou poder voltar atrás. Tipo... Acabou de falar sua anta que não vai ter como voltar atrás. Aí ela vai lá e toma uma decisão burra, porque ela não sei o que ela tem na cabeça, entendeu? Chegou um momento que ficou muito difícil de terminar, eu tava de saco cheio já do livro. Voltou a ficar meio chato, meio repetitivo, muito repetitivo na verdade. Não tava mais interessado no que ia acontecer e talvez esse livro funcionasse melhor como uma animação, um desenho, assim, sabe? Mas como livro eu não curti muito não. Eu acabei dando 2,5 estrelas pra ele. Aí eu li O Acontecimento, esse também é um livro mais autobiográfico, a nossa própria protagonista ali contando um fato que aconteceu na vida dela, né, que ela ficou grávida e ela decidiu abortar, e ela conta todo o processo, como é que foi, desde tentar achar alguém que faça isso pra ela, quanto os próprios sentimentos de fazer isso, sabe? Não tem muito o que dizer sobre a sinopse, é basicamente isso. A narrativa desse livro é bem diferente, ela é blocada, assim, tipo, são vários paragrafinhos espaçados e cada um é uma cena. Então são cenas muito curtinhas. O que tem é assim a receita do desastre, mas deu muito certo. Eu gostei muito do estilo dessa autora em relação ao ritmo, sabe? Eu acho que isso funcionou muito bem, não ficou estranho. Esse aspecto foi bem bacana. Eu achei muito curioso que ela nomeia os personagens. Ela não nomeia os personagens, na verdade. Ela fala, eu fui na casa do V, falei com a F. Eu não sei se isso é pra deixar o tom da história mais impessoal, mais frio, ou é por sigilo mesmo. Porque como é uma história real, né? Às vezes ela não queria dar o nome das pessoas. Mas eu achei uma escolha curiosa, porque o tom da narrativa dela é frio. A própria protagonista, ela como personagem na história dela, é uma pessoa muito fria. Então, não nomear os personagens acaba centralizando toda a história nela só. Esse é um aspecto muito curioso e muito bacana pra história. Mas, pra mim, gente, o estilo de escrita não bateu. Eu acho que a história no geral é muito bacana e tudo mais, mas eu acho que a forma como ela é contada, a escrita da autora, eu me senti distante. Eu não consegui fluir na leitura. Eu acho que, não sei, eu gosto muito de sair da bolha, né? Sair da bolha pra mim sempre é um grande risco. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Dessa vez não funcionou. Não sei se eu achei cult demais pra mim. A escrita, no caso, sabe? Eu acho que não foi cult demais, mas não sei, não bateu. O assunto é muito pesado, ela discorre sobre essas questões de aborto de uma forma bem gráfica, bem chocante, bem cruel e real mesmo. Eu, inclusive, acho que ela foi muito corajosa a forma como ela contou essa história pra gente, de abrir a própria história pra gente dessa forma tão explícita, sabe? O retrato da sociedade se passa mais ou menos em 63, 64. O retrato da sociedade conservadora em relação a esse assunto que é muito tabu, né? Não só isso, como também o papel
papel da mulher na sociedade, todas são temáticas que ela trabalha de uma forma bem bacana. E a autora, com personagem na história ali totalmente solitária em relação a isso, é desesperador. O que me impediu mesmo, é bem curto, tá? Isso eu acho que é uma novela, um conto, tem 80 páginas. O que impediu mesmo de eu gostar mais desse livro foi a escrita. Eu achei bem difícil de ler. Eu achei bem complicado pra mim. Eu, ZF, meio farofento, assim, não bateu muito. Mas, quem sabe no futuro aí eu dê outras oportunidades, porque ela tem várias novelas, vários livros aí. Ela, inclusive, ganhou o prêmio Nobel como autora, então quero dar umas outras oportunidades. Aí, vamos para os últimos 2 livros, e esses 2 livros foram os meus abandonos desse projeto, desse vídeo. Então, o primeiro que eu abandonei, então, foi O Bebê de Rosemary. Gente, não me massacrem, calma. De Ira Levin. Eu não sei, assim, eu sou meio por fora dessa história do filme, eu não sei se o livro gerou o filme, o livro foi escrito depois do filme, enfim, não sei. Que é basicamente sobre um casal que eles se mudam para esse apartamento, nesse prédio, onde diz que acontecem coisas estranhas ali, tipo, uma pessoa morreu, outra se suicidou, teve um assassinato. Sabe esses prédios mal assombrados, assim, onde só acontece desgraça? E eles estão tão vislumbrados que o apartamento é muito bom, tá barato, é um apartamento grande, já vem com grande parte da mobília, nossa, apartamento dos sonhos. Que eles acabam ignorando esse fato de que pode ser mal assombrado ali e vão se mudar. Só que daí começam a acontecer algumas coisas, né? A nossa protagonista, em relação a ela ficar grávida e que esse bebê tá meio estranho e tal. Na verdade, a grande premissa desse livro, por grande parte do livro ele não acontece. Até onde eu li, eu acho que eu li metade, coloquei uma coisa que eu li até a página 70, que é mais ou menos um terço do livro. A leitura foi fluida, tudo mais, inclusive eu achei uma escrita bem moderna pra época, achei isso muito legal, mas eu não consegui sentir nada com a história, eu fiquei mega entediado com esse livro, não me importei com os personagens, inclusive eu senti eles bem truncados ali, parece que não tava fluindo eles como os personagens, também não me importei com a trama, achei tédio, achei bem o livro. O que pega pra mim esse livro é que 80% do que eu li foi um grande livro sobre design de interiores. Sobre decoração de interiores. É um livro de arquitetura isso aqui. O Bebê de Rosemary já pode entrar aí como um livro para arquitetos. Gente, eles vão se mudar para essa casa, daí fica, nossa, mas ali ficaria muito bem uma cômoda. Aí a gente comprou um sofá, nosso sofá novo. Aí coloquei um tapete e convidei os vizinhos elogiaram, nossa, como as suas paredes são bonitas. Então ele fica falando sobre decoração de ambiente e não acontece nada. Eu tava quase na metade do livro e ainda não tinha acontecido nada de bizarro, nada de nada, era só falando sobre a vida deles naquele apartamento. Então, eu acabei achando um pouco chato e decidi não continuar. E por fim, pra gente terminar de um jeito mais GF possível, eu abandonei Pessoas Normais. Gente do céu, que medo que eu tava de ler esse livro também, justamente porque é um livro ama ou odeia, e é um livro muito bem comentado. Eu acho que é um dos mais populares ever, assim, de todas as redes sociais, mas de Goodreads. Eu fui ver ele ontem, eu fiquei chocado, que esse livro tem mais de 1 milhão de leitores. É muito bizarro o alcance que a Sally Rooney teve com Pessoas Normais, e também esse livro já foi adaptado pra série de TV, né, pro Hulu, se eu não me engano. Então tinha uma responsabilidade muito grande em relação a ele. Esse livro foi escolhido também como leitura conjunta dos membros, é a nossa leitura de dezembro, a gente vai discutir ele, inclusive, esse final de semana. E é sobre 2 personagens que eles estão ali no colegial. A nossa protagonista, já esqueci o nome, vou falar a menina e o menino, tá? Não lembro o nome deles. A menina, ela é muito rica, ela vem de uma família muito rica, a mãe dela tem um casarão lá, uma mansão, e ela, apesar de tudo isso, ela não é muito querida ali na escola, as pessoas se afastam dela, ela tem uma má reputação na escola. Por que não se sabe. O menino, ele é amigo dela, inclusive a mãe desse menino trabalha de faxineira pra ela, na casa dela, e eles são amigos ali até que eles começam a ser mais que amigos, eles começam a gostar um do outro, eles começam a fazer os tchaca-tchaca na buchaca e vira meio que um caso entre os dois. Só que ele não quer, ele fala pra ela que ele não quer que as pessoas descubram, porque se eles verem que ele tá associado com ela, eles vão começar a excluir ele também, porque ela tem essa má reputação na escola, ele não quer ser visto com ela, ou seja, ele é um cuzão, né, resumindo. Ele não quer ser associado, então eles começam a fazer essas coisas e se, né, negociar ali por detrás dos panos, escondido das pessoas. Todo esse relacionamento deles é um relacionamento escondido de todo mundo. É isso, basicamente. Aí a gente vai acompanhar a vida deles, eles vão pra faculdade, chega na faculdade, continua escondendo das pessoas, que não faz sentido nenhum, mas enfim. Eu achei que esse livro foi uma mistura de tédio com irritação.
No geral, primeiro de tudo, eu não gostei da escrita. Eu achei um livro muito mal escrito, um livro muito raso. Uma enxurrada de ele disse, ela disse, ele disse, ela disse. Sem profundidade nenhuma, muito pobre mesmo. Não tem desenvolvimento das coisas. Tudo isso ainda é disfarçado, porque o livro ele não tem travessão, né? No português ele não tem travessão e no inglês ele não tem as aspasinhas. Ele é meio fluxo de consciência. Então, os diálogos estão perdidos ali no meio do texto. Eu acho que pra mim não convenceu a necessidade do livro ser assim. Parece que foi só pra disfarçar que a escrita da autora é ruim mesmo. Pareceu mais um artifício, sabe? Mais um gimmick do que algo realmente diferentão. Então não me convenceu. Eu não gostei da escrita da autora. Eu achei a trama muito vazia, achei a trama muito mundana, eu achei que vai de nada pra lugar nenhum, achei que não acontece nada demais. Os personagens não têm vida neles, eles são personagens sem sal, sem graça, o relacionamento deles é zero química. Os personagens secundários conseguem ser mais rasos ainda que os protagonistas, eles só aparecem pra fazer uma coisa ou outra. A participação deles na história, gente, é tipo aquele meme do Paulo Gustavo falando, ai, bota um croma aqui, eu faço assim, aí você manda lá pra eles. Bota um croma aqui, eu entro na frente, faço uma coisa assim. A participação deles no livro é isso, eu tô fazendo assim. Ó. E o livro se resume a isso. É um ciclo de comportamentos nada saudáveis, péssimas decisões, joguinhos de relacionamento ali, falta de comunicação, falta de maturidade principalmente. Na verdade, as pessoas falam que tem pouca comunicação e que terapia e conversar resolveria, mas eu acho que pra mim ficou claro que os personagens querem, sabe? Um gosta do outro, um quer ficar com o outro, eles se amam, eles estão juntos, eles estão coisando junto. Eu acho que é só uma hesitação que não faz sentido nenhum. E eles ficam nessa hesitação pra ter história, pra ter livro, pra ter página. Esses joguinhos que ele fica, essa falta de maturidade, eu já não tenho saco pra isso na vida real, quanto mais lendo um livro sobre isso. Eu já vi gente falar que a intenção do livro é essa, né? De ser uma história normal sobre pessoas normais. Mas também lendo a história eu não senti isso. Eu só achei ruim mesmo. Então, infelizmente, Pessoas Normais pra mim não funcionou. Acabei abandonando. Eu abandonei mais ou menos uns 30% também. Não consegui ir além. Infelizmente, não deu certo. Mas é isso, né? Acontece. Bom, gente, esse foi o último livro, então, da nossa listinha. Foram 15 livros que eu li pra vários booktubers. Ainda tem os outros livros que eu já mencionei pra vocês no começo desse vídeo que eu quero ainda ler nos próximos meses pra outros projetos. Pra esse ano eu tô querendo zerar as minhas séries. Tô querendo fazer... Já tenho várias ideias de vídeos aí que eu quero botar em prática nas próximas semanas. Estou super animado com isso, espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham curtido mais uma vez aí os favoritos dos booktubers. Ficou curioso para ver o do ano passado? Ano passado também eu acho que eu li mais ou menos uns 15, 16 livros e o vídeo tá aqui no canal, então não deixa de dar uma assistida se você curtiu. Dá o seu joinha antes de ir embora e considera se tornar um membro aqui do canal para você ajudar o meu trabalho, né? Porque todo esse projeto aqui leva tempo. Foi mais ou menos um mês e meio para conseguir colocar tudo isso em ordem e juntar os livros e ler e trazer opinião para vocês, então é sempre muito trabalhoso. Eu amo fazer isso, mas também se você quer dar algo de volta em recompensa ao meu trabalho e me apoiar e se tornar um membro aqui do canal, assinar o meu Catarse, o linkzinho fica aqui embaixo para vocês, tá bom? Ou você pode simplesmente, tudo que você for comprar na Amazon Submarino Americanas, usar os meus links, que assim você super ajuda o canal também, beleza? Acho que eu nem falei, mas feliz ano novo a todos vocês. Vamos começar agora a nossa jornada de 2023. Espero que vocês tenham ótimas leituras, espero que para mim também. Ano passado foi muito bom, então eu estou torcendo para esse ano também ser repleto de 5 estrelas favoritadas, tá bom? Por enquanto eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo para vocês e tchau!